Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, é hora dele. Mário Flávio já está conectado aqui conosco. Muito bom dia para você, Mário. Bom feriado de Sexta-feira Santa. Mário Flávio. Bom dia, Rodrigo. Bom feriado também para você, para quem está ouvindo aí o Jornal da Cidade. Hoje a gente aproveita, a Semana Santa, para falar do PL aqui de Caruaru, que é o Partido Liberal, o partido de Bolsonaro, que teve uma votação expressiva na cidade na eleição do ano passado. Inclusive, Bolsonaro se aproximou aí dos 40% de votos, e tem muita gente de olho nesse legado, digamos assim, nesse lastro de votos do Bolsonaro. E o Fernando Rodolfo ontem gravou um vídeo ao lado do presidente nacional da legenda, o Valdemar da Costa Neto, que foi quem convidou o ex-presidente Bolsonaro para disputar a eleição ano passado pelo partido. Inclusive foi que deu condições para o Fernando Rodolfo ser o único representante aqui de Caruaru, Ele não é de Caruaru nascido, mas tem a atuação dele profissional toda praticamente aqui em Caruaru, E aí foi quando ele ficou bastante conhecido e conseguiu a primeira eleição para a Câmara. E a reeleição ano passado, Caruaru mais uma vez teve papel nessa história. Então, Fernando Rodolfo ensaia uma candidatura a prefeito da cidade ano que vem, inclusive faz oposição aberta ao prefeito Rodrigo Pinheiro. E ontem, nesse vídeo que circulou nas redes sociais, o Valdemar da Costa Neto, ele disse que Fernando Rodolfo vai ser prioridade do partido aqui na cidade de Caruaru. O problema do Fernando Rodolfo é que, se ele goza de prestígio aí junto ao Valdemar da Costa Neto, ele precisa ampliar a base dele no que diz respeito ao PL de Caruaru. Porque o que eu apurei, Rodrigo, é que no PL aqui de Caruaru, as pessoas veem Fernando Rodolfo com muita desconfiança do PL, porque, primeiro, ele não é próximo de quase ninguém aqui do PL de Caruaru, ele é muito afastado, a não ser do Luciel Emerson, que é assessor dele e foi indicado por ele para a presidência do partido, mas os demais membros da legenda têm uma relação muito mais próxima, por exemplo, com o Coronel Luiz Meira, que foi eleito deputado federal, inclusive teve mais votos que Fernando Rodolfo, e tem agendas constantes aqui na cidade e na região. Ontem mesmo, Meira teve em Toritama, passou aqui rapidamente para o Caruaru, teve encontros com lideranças, e ele disse, inclusive, em entrevista semana passada aqui na Rádio Cidade, que mesmo ele sendo do PL, tendo uma candidatura entre Fernando Rodolfo contra o prefeito Rodrigo Pinheiro, que é do PSDB, o Meira estaria ao lado do Rodrigo Pinheiro. E o que eu apurei é que a postura de Fernando Rodolfo, o ano passado na eleição, praticamente escondeu Bolsonaro na campanha inteira. Isso incomodou bastante aos bolsonaristas, que acreditam que ele não é aquele bolsonarista raiz. Embora, lembrando que Fernando Rodolfo, ele acabou fazendo uma foto semana passada, publicando uma foto quando Bolsonaro retorna aí dos Estados Unidos no dia 30 de março, ele posta uma foto ao lado de Bolsonaro, comemorando e tal, a volta de Bolsonaro, mas de uma forma muito discreta, diferente de Meira, por exemplo, Gilson Machado Neto, os Ferreira de Jaboatão, que foram até o deputado Abimael, também aqui da região, que eles foram até Brasília recepcionar o presidente Jair Bolsonaro na sede do PL, e Fernando Rodolfo, mesmo estando em Brasília, não foi, por exemplo, a essa receptividade que teve, inclusive, na sede do PL, com os deputados bolsonaristas e senadores também, que esperaram o ex-presidente. Então, eles veem com muita desconfiança essa história. Então, se Fernando Rodolfo quer ser mesmo candidato a prefeito e quer alçar voo alto e não um voo de galinha, ele precisa ter um comando do PL e um PL que seja mais fiel a ele, digamos assim, porque além de ser candidato a prefeito no ano que vem, como ele ensaia essa candidatura, ele vai ter também que montar chapa para a eleição para vereador. E hoje
ele não teria, porque os vereadores que são bolsonaristas na Câmara Municipal são 2 declarados, por exemplo, que é o Cabo Cardoso e o Val Lima. O Cabo Cardoso é do PP e o Val Lima é do União Brasil. Então ele teria que montar essa chapa já convencendo esses 2 vereadores a, por exemplo, deixarem os partidos e virem para o palanque dele. O problema é que o Val é declarado eleitor de Rodrigo Pinheiro, faz parte da base de Rodrigo Pinheiro. O Cabo Cardoso tem uma atuação mais independente, era oposição a Raquel quando Raquel era prefeita. Com relação a Rodrigo Pinheiro, ele tem uma posição mais independente, mas também não critica o governo atual, o prefeito atual, como ele criticava, por exemplo, a governadora Raquel Lira, que era prefeita aqui de Caruaru. Então, Fernando Rodolfo vai ter que fazer primeiro o dever de casa e não fazer o inverso, né? E por cima, como ele foi, conseguiu esse vídeo de Valdemar da Costa Neto. Semana passada também, Fernando Rodolfo escreveu um artigo de opinião e disse que Caruaru precisava voltar a ser protagonista, e aí com críticas diretas ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Mas, como eu disse no começo aqui do comentário, se ele quer ser candidato a prefeito de Caruaru o ano que vem, ele precisa unir primeiro o partido aqui na cidade, uma coisa que não tem hoje, que o partido hoje está mais a favor de Rodrigo Pinheiro do que dele aqui em Caruaru. Rodrigo. Então o Fernando Rodolfo vai ter um certo trabalho aí para conseguir aliados, né, Mário? Vai. Primeiro porque são poucos opositores declarados ao Rodrigo Pinheiro. Uhum. Né? E os que estão na esquerda. Né? Por exemplo, o ex-deputado Zé Queiroz, o ex-deputado Volney Zé Queiroz, que já declarou que tem intenção de estar de novo à prefeitura de Caruaru, mas ele é do PDT, é um partido que, né, está na contramão do PL. Eu não vejo uma aliança entre PL e PDT aqui, por exemplo, na cidade de Caruaru. O PT é outro partido que, na teoria, está na oposição a Rodrigo Pinheiro, mas também não é na mesma linha de Fernando Rodolfo. E outro que é oposição declarada de a Rodrigo Pinheiro é o Rafi Ederon, mas também eu não vejo proximidade entre o Fernando Rodolfo e o Rafi, não. Hoje ele tem como assessor, né, o Armandinho, que é forrozeiro da banda Flor do Nacarudos, pela eleição de deputado estadual. Ainda não entendi muito como é essa aliança, porque Armandinho é declarado eleitor de Lula e Fernando Rodolfo é do PL, e isso também incomoda os bolsonaristas, né? Como é que ele monta uma aliança aqui em Caruaru com um eleitor declarado de Lula e ele quer apoio dos bolsonaristas aqui, se ele está aí com o Armandinho para cima e para baixo o tempo todo, que é eleitor declarado do Lula e de esquerda, assim como os familiares dele aqui em Caruaru. Então, é uma situação, né, que ele vai ter que resolver, porque caso contrário, como é que ele vai pedir votos e ser candidato, se nem dentro da própria legenda ele tem um apoio oficial do partido e das lideranças que são do partido aqui, não só em Caruaru, mas também como na região, bem como no estado, né, que hoje você não vê, por exemplo, nenhuma liderança estadual do PL, como é o caso do Gilson Machado, que teve uma votação muito boa, o próprio Anderson Ferreira. Você não vê ninguém defendendo a candidatura de Fernando Rodolfo a prefeito de Caruaru, além do coronel Luiz Meira, né, do pastor Eurico, esses que foram eleitos deputados, bem como Abimael, né, o coronel Alberto Feitosa, os que foram eleitos deputados estaduais. A gente não vê movimentação nenhuma a favor de Fernando Rodolfo com essa candidatura dele ano que vem. Então, como você disse aí, ele vai ter muito trabalho para disputar essa eleição, porque primeiro ele precisa fazer o dever de casa, coisa que não fez até o momento. É isso, e a gente segue acompanhando os bastidores da política, não é, Mário? Mário, uma ótima Sexta-feira Santa para você, boa Páscoa também, e na segunda-feira a gente se encontra. Isso, boa Páscoa para você, muito chocolate, muito ovo de Páscoa e muito peixe hoje, né? Hoje é aquele dia tradicional de comer aquele peixinho. Para você e para todo mundo que está trabalhando aí, para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando aí essa maneira séria e sem enrolação de fazer jornalismo aqui em Caruaru. Bom descanso para você, Mário. Até segunda, então. Até. Um abraço, Rodrigo. Bom fim de semana e boa Páscoa. O cafezinho.
Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Hoje é feriado, mas tem semifinal de campeonato pernambucano. Sport e Petrolina jogam na Ilha do Retiro. E outro jogo vai ser amanhã, entre Retrô e Salgueiro. Quem avançar desses dois jogos vai fazer a semifinal do estadual. E a gente lembra que os assuntos do futebol vocês conferem já no Manhã Cidade, no momento RC10 e ainda no programa Futebol na Cidade, primeiro tempo, às 11h30 da manhã. E eu vou ficando por aqui, 7h58. Um abraço para você, bom feriado, boa Páscoa. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado sempre às 7h da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui no Jornal da Cidade 99.7 FM. Um abraço para você e até lá. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7h. Apoio Casa Nova Construção. É hora de construir, é hora de reformar com a Casa Nova. Abatedor Emanuel, frangos fresquinhos e abatidos do dia. Disque Frango WhatsApp 993 70 12 97. Sabe aquele tapa de qualidade que a Rádio Cidade dá na transmissão esportiva? É porque aqui a pegada é essa. Análise com comentaristas que entendem do assunto. Rádio Cidade. Só dá bola pra você.